Uma equipe da Comunhão Espírita de Brasília, representada pelo seu presidente Adilson Maris e sua vice-presidente Maria Luísa Bezerra, juntamente com a jornalista Valesca Mo, o coordenador de palestras da Comunhão Jack Darça e o coordenador de produção Rodrigo Magalhães, foi até a cidade de Salvador, na Bahia, e tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho do médium e orador espírita Divaldo Franco. Olá, estamos aqui na Mansão do Caminho em Salvador, na Bahia, com uma entrevista exclusiva com o médium Divaldo Franco, um dos maiores oradores espíritas da atualidade. Em 1952, Divaldo fundou a instituição de caridade Mansão do Caminho, onde estamos. Nossa entrevista com Divaldo abordará, entre outras coisas, o trabalho da Comunhão Espírita de Brasília, que está caminhando para os seus 60 anos de existência e que foi agraciada com a presença de Divaldo no lançamento de sua pedra fundamental ao lado de seus fundadores, Mário Carvalho e Benoni Braga, juntamente com Abel Mendonça. Seja bem-vindo, Divaldo. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui com Jack Darça, nosso coordenador de palestras da Comunhão Espírita, e muito emocionados por estarmos aqui perto de você. Para mim é um grande prazer. Criada em 16 de janeiro de 1961, a Comunhão Espírita de Brasília conta hoje com mais de 3.000 alunos inscritos em seus estudos, sistematizados, distribuídos em mais de 70 turmas, com cerca de 3.000 médiuns trabalhando ativamente na casa, em mais de 200 grupos mediúnicos. Muita coisa, né, Divaldo? Verdade. A Diretoria de Promoção Social DPS, com 50 anos de assistência, apoiou, no ano de 2016, cerca de 300 famílias. Outras 400 aguardam na lista de espera. No mesmo período, em 2016, a Comunhão recebeu mais de 1 milhão de peças de roupas, 25 mil pares de sapato e 7 toneladas de roupas de cama, mesa e banho, que foram doados a famílias atendidas em mais de 30 instituições espíritas e não espíritas do Distrito Federal. Também arrecadamos mais de 71 mil toneladas de alimentos e 15 toneladas de material de limpeza. Olha a lista, né, Divaldo? Asilos e abrigos também receberam benefícios da Comunhão. São 300 idosos por mês que contam com as visitas e assistência dos voluntários da promoção social. São 500 voluntários só na DPS, na promoção social. A geração de emprego e renda para integrantes das famílias acompanhadas também faz parte das iniciativas da Comunhão, por meio de cursos de artesanato, culinária, auxiliar de escritório, costura, entre tantos outros. Vamos começar nossa entrevista. Há 58 anos você esteve com seu Mário, como nós falamos agora, no lançamento da Comunhão. Você tem alguma coisa a nos dizer sobre esta casa espírita, a Comunhão Espírita? Se no passado você já vislumbrava que cresceríamos tanto? Inicialmente desejamos saudar os nossos televidentes e recordar aqueles momentos que nos são inesquecíveis. Dialogávamos antes de colocar a pedra fundamental a respeito do que seria no futuro essa casa de educação e de socorro, seja no plano físico, seja na transcendência espiritual. Eu me recordo perfeitamente, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, haver dito que nós estávamos apenas trazendo do além o que já estava construído. E ali era o momento de materializarmos. E ele já profetizava um crescimento muito grande, necessitando-se de preparar equipes para os dias difíceis do futuro. E ao prever o desenvolvimento de Brasília e também as crises que o país passaria, o Dr. Bezerra anunciava que ali seria como um farol na penedia para guiar os barcos que atravessassem as grandes dificuldades marinhas. No caso, as criaturas humanas nas dificuldades políticas na capital da República teriam um ponto de referência para evitar os grandes desastres que hoje estamos acompanhando pela imprensa. E para nós foi uma satisfação incomum, porque Abel Mendonça, jornalista, uma das maiores personalidades do movimento espírita na época, estando presente, sendo excelente divulgador do espiritismo, referia-se no seu entusiasmo às técnicas mediúnicas que ele estava passando aos primeiros trabalhadores da casa, para assim melhor desenvolver a educação da mediunidade. Logo após, teve lugar a experiência de projetarmos para o futuro a pedra fundamental,
E hoje verificamos que a profecia do benfeitor e também as perspectivas tornaram-se uma realidade. Hoje, a Comunhão Espírita de Brasília é uma referência internacional para a boa divulgação da doutrina espírita, conforme nós herdamos de Allan Kardec e dos primeiros trabalhadores. Divaldo, sabemos da grande importância do estudo sistematizado na divulgação da doutrina, né? Sem estudo, ninguém consegue evoluir assim. A comunhão, por exemplo, possui mais de 70 turmas, como a gente falou, 800 crianças matriculadas. A gente pode afirmar que a comunhão desenvolve o papel assim, de uma universidade espírita, com tantos alunos, são mais de 3.000 alunos, 800 crianças. Pessoalmente, considero como uma universidade, no sentido da amplitude que a evangelização espírita cristã vem desenvolvendo nas almas infantis. Já é um verbo muito repetido de que a criança é o futuro. Eu diria hoje que a criança já é o passado que se tornou realidade, porque teremos que preparar dentro dos moldes modernos, das doutrinas da cibernética, da comunicação visual, da comunicação nas suas mais diferentes manifestações. Então, a Universidade do Bem, da doutrina que abarca todos os conhecimentos, encontra também a sua sede nesse trabalho que vem sendo realizado lá. De alguma forma, é um caráter universitário, porque abre as portas do conhecimento para o futuro. Futuro esse que diariamente se concretiza através das ações de benemerência, porque não somente atende aos seres encarnados, mas também aos desencarnados, àqueles que virão logo depois para constituir a nova sociedade e aqueles outros que, por ignorância, permanecem em estado deplorável de perturbação. Então, é uma universidade. Nós vemos a Universidade da Paz, lá mesmo em Brasília, com objetivos relevantes nesse sentido do amor. Então, nós podemos dizer que a instituição em pauta é uma universidade de sabedoria. Sabemos hoje das dificuldades que as pessoas estão enfrentando no momento atual, é um momento delicado. A comunhão tem mais de 100 atendentes fraternos e nós identificamos que mais de 70% dos casos das pessoas que nos procuram e procuram várias casas espíritas estão focados na depressão. Você visualiza um aumento dessa demanda para as casas espíritas e como nós devemos nos preparar para atender essas pessoas e até para a nossa própria capacitação? A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que por volta do ano 2025, uma das primeiras causas mortes será a depressão. No momento nós temos as cardiopatias, as degenerescências cancerígenas, mas a continuar no ritmo que nos encontramos, a depressão vai para o primeiro ou segundo lugar. A depressão através do suicídio, o que é mais lamentável. E hoje é considerada a maior pandemia, porque existem já catalogados 350 milhões de casos de depressão, fora aqueles casos que ainda não foram registrados. Dessa forma, chega-se à lamentável estatística de que em cada 10 pessoas é provável que 3 sejam, foram ou serão depressivos. É necessário que nós trabalhemos as raízes, a terapia preventiva. E o Espiritismo, nesse particular, é a melhor psicoterapia da humanidade, porque traz do Cristo Jesus os conhecimentos libertadores. Uma notável psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, escreveu há uns 20 anos um livro extraordinário, chama-se Jesus, Psicoterapeuta. E ela diz que ele foi o mais notável psicoterapeuta. Como nós temos lá em Jesus o nosso modelo e guia, que é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, é natural que vejamos o crescimento desordenado dessa pandemia. Porque as criaturas humanas, como diz um notável psicólogo e teólogo americano, o Dr. Rollo May, na atualidade tem por meta 3 objetivos: o sexismo, o consumismo e o individualismo.
Essa marcha para o individualismo, para o êxito, para o triunfo pessoal, o prazer sexual, os projetos que se encontram tramitando nas câmaras do mundo, a questão do significado da arte, o debate a respeito do gênero, tudo isso tem um sabor materialista. E a perda do contato com Deus será um dos maiores fatores para o desequilíbrio. Ainda diz o Dr. Rolumei, a sociedade chegou a um caos porque desapareceram as tradições de família, o respeito social, aquela natural compreensão dos direitos alheios, e o indivíduo tentou libertar-se de tudo que representava o passado. Era o mesmo que arrancar a árvore das suas raízes e deixá-la no solo. Desse modo, a depressão continua desesperadora. E é natural que as casas espíritas sejam refúgio, porque na moderna psicoterapia, por exemplo, o Dr. Milton Erickson, americano, Viktor Frankl, que é um dos maiores pensadores da psiquiatria no século passado, ele desencarnou há algum tempo, que nos deixou uma herança muito grande, austríaco, estabelece que a melhor maneira de libertar o indivíduo dos seus temores e da depressão é através de um diálogo evangélico. E chego mesmo a proferir que as parábolas de Jesus, quando lidas e meditadas, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, vale cada uma delas mais do que algumas drágeas de barbitúricos, ao lado de uma grande caminhada que propõe o indivíduo à sudorese abundante. O centro espírita é um templo, mas é uma oficina de trabalho, é um educandário e, ao mesmo tempo, é um hospital. Aqueles que vierem ter conosco, a 75% serão depressivos, seja pelo fator de natureza exógena, seja pelo fator obsessivo. Porque na depressão, uma das maiores características, e está em Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, é exatamente esse aturdimento pelas forças espirituais. É indispensável que nós, os espíritas, preparemos-nos para receber os necessitados e falar do seu idioma, o idioma da sua necessidade. Aqui em nossa casa, o número de depressivos chega a ser assustador, porém mascarados, porque acreditamos que a depressão é somente a melancolia, é apenas a tristeza, e eu engano. Tem também a euforia. Os estados eufóricos são típicos da depressão bipolar. Então é necessário que nós, os espíritas em geral, nos preparemos para o socorro e para a precaução em nós. E para o atendimento, o centro espírita é o melhor ambulatório, porque a pessoa terá a oportunidade de ouvir as narrativas a respeito de Jesus, terá a oportunidade de trabalhar, de servir, e no Livro dos Médiuns, Kardec recomenda a caridade como terapia, a paciência, a misericórdia. E na casa espírita nós dispomos de todos esses instrumentos, esses equipamentos para tornar o indivíduo mais saudável e para que nós, por nossa vez, evitemos cair no transtorno depressivo. Vigiar, né, Divaldo? O seu Mário tinha um sonho antigo, que era construir um hospital espírita na Comunhão. E eu queria saber sua opinião sobre essa transformação, né, essa implantação de um hospital dentro das casas espíritas, em especial da Comunhão, que atende tanta gente. Qual a sua opinião sobre o hospital nos centros, né? Se nós conseguirmos começar paralelamente ao nosso trabalho uma clínica de socorro médico, será uma grande vantagem. O hospital tem uma complexidade muito grande, porque os aparelhos cirúrgicos são absurdos para nossos recursos. Aqui nós temos uma casa de parto, porque as dificuldades nas maternidades, na rede hospitalar protegida pelo SUS, tem sido muito grande. E nós, neste período de 5 para 6 anos, já atendemos mais de 3.500 partos, sem as terríveis incidências do óbito, quer da parturiente, quer do nascituro. Então, seria muito válido que em nossa carta de abnegação abríssemos ao lado do hospital espiritual uma clínica, um hospital de atendimento material. Que ele não tivesse a cor espírita, mas que fosse dirigido pelos espíritas, para podermos aplicar a terapêutica espírita, aplicarmos também as terapias alternativas.
E nós temos hoje quase 200 terapias alternativas de fatores maravilhosos, desde os produtos de bar, as experiências da acupuntura, a homeopatia que é clássica, favorecendo a melhor saúde dos pacientes, que têm muita dificuldade de encontrar uma vaga no hospital público. Aqui é Valesca Mo, da Mansão do Caminho, em Salvador, representando aqui a Comunhão Espírita de Brasília, ao lado de Divaldo Franco e Jack Darsa. Até mais.